Nós vamos começar a falar hoje, creio em Jesus Cristo. Amém? Creio em Jesus Cristo. Vamos abrir a palavra de Deus em Hebreus capítulo 12. Acharam aí, queridos? Hebreus capítulo 12, no verso 2. Quero ler só uma frase aqui deste verso, que diz: olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Olhando para Jesus. Amém, queridos? Porque a gente está pegando este verso aqui, nós vamos ler muitos versos das Escrituras. Mas estou começando com este aqui, olhando para Jesus. Porque a vida cristã, ela está na pessoa de Jesus Cristo. O cerne da fé está na pessoa de Jesus. E o foco do credo que nós estamos estudando é o nome e a importância da pessoa de Jesus Cristo. Amém, queridos? A essência da fé cristã é uma pessoa, não é um conjunto de conceitos ou crenças abstratas. Amém? Cristianismo não é um conjunto de doutrinas, não é um conjunto de crenças. Cristianismo se resume em uma pessoa, Jesus. E a vida cristã, ela não está em nós observarmos princípios somente, mas a vida cristã se resume no relacionamento que nós temos com a pessoa de Jesus. Uma pessoa pode obedecer todos os princípios das Escrituras, ela pode praticar tudo que a Bíblia ensina, mas se ela não tiver um relacionamento com a pessoa de Jesus, tudo que ela faz é em vão. Amém, queridos? Jesus, quando ele estava ensinando, certa vez ele disse que as pessoas chegariam diante dele dizendo que tinham praticado a sua palavra, tinham até mesmo expulsado demônios, tinham curado os enfermos, tinham profetizado a sua palavra, e ele disse: eu não conheço vocês, porque vocês nunca foram íntimos meu. Amém, queridos? Então a Bíblia mostra, Jesus estava falando de pessoas que observavam ensinamentos, mas não tinham relacionamento com Ele, não eram íntimos dEle. E ele diz que, então, ele não conhecia essas pessoas. O cristianismo, ele é totalmente diferente de todas as religiões e de todas as filosofias, porque as religiões, elas são um sistema de ensinamentos, mas elas não estão presas aos seus fundadores. Nós podemos ver, por exemplo, hoje, o budismo. As pessoas creem numa série de coisas que dizem que Buda ensinou, mas quem é Buda para eles? Uma pessoa que viveu, morreu e acabou, e deixou um legado aí. E assim as demais filosofias, o próprio islamismo, eles são tão ferrenhos naquilo que eles creem, mas cadê Maomé? Maomé morreu, foi sepultado, e não existe Maomé, diferente de Jesus, que morreu sim, mas no terceiro dia ele ressuscitou, ele está vivo, ele está em nosso meio, ele está sempre conosco. E cristianismo é isso, é relacionamento com esse Deus vivo, não é uma doutrina independente daquele que ensinou, mas é um relacionamento com Ele. Amém, queridos? Então, existe algo muito diferente na natureza de Jesus, que separa Jesus de todos os outros mestres, de todos os outros pensadores religiosos. E existe esse vínculo que nos une a Jesus, e por causa de Jesus, nós abraçamos a mensagem de Jesus.
Nós não abraçamos a mensagem para chegar nele, nós abraçamos ele, e porque nós o amamos, nós guardamos a sua palavra. Porque nós o amamos, nós queremos saber o que está no coração dele. Porque nós o amamos, porque nós queremos agradá-lo, então nós buscamos conhecer a sua palavra. Amém, queridos? Não é simplesmente o ensinamento de Jesus, mas é o próprio Jesus. E aquilo que ele fez por nós lá na cruz é que nos faz nos aproximarmos dele. Então, desde o princípio do cristianismo, nós vemos que o importante é a pessoa de Jesus. Amém, queridos? Quando eles eram proibidos de falar, eles não eram proibidos de falar uma doutrina, eles eram proibidos de falar da pessoa de Jesus. Dá para entender isso, queridos? Então, Jesus é a pessoa mais importante que deve existir na nossa vida. Amém? Jesus, ele tem que ser o primeiro no nosso coração. Jesus tem que estar acima de todas as coisas. Ele mesmo disse que ele é o princípio e ele é o fim. Ele é o primeiro e ele é o último. Então, ele é a essência da nossa vida, ele é a essência da nossa fé. Amém, queridos? E a mensagem de Jesus tem um peso e importância nas nossas vidas por causa do nosso reconhecimento de quem ele é. Amém? Bom, dito isto, vamos nos apresentar, ou vamos apresentar Jesus. Quem é Jesus? Quem é Jesus? As crianças cantam uma canção que diz: quem é Jesus? Eu preciso saber. Você tem isso no seu coração, que você precisa saber quem Ele é? Ele é mais do que alguém que viveu na história. E para começar a pensar mais em Jesus, vamos pensar no nome de Jesus. Vamos pensar em Jesus Cristo. E quando a gente pensa em Jesus Cristo e a gente diz eu creio em Jesus Cristo, a gente tem que entender que Cristo não é o sobrenome dele. Na verdade, o nome dele é Jesus. Foi isto que o anjo falou para Maria quando apareceu para ela: você vai ter um filho e você vai pôr o nome de Jesus. Ele não disse Jesus Cristo, ele disse Jesus. E quando José, sabendo que Maria estava grávida, e ele não era o pai, porque o pai é o próprio Deus. Maria concebeu virgem, nós vamos estudar sobre isso depois. E a Bíblia diz que José pensou em deixar Maria, por ela estar grávida, e o anjo apareceu para ele, explicou tudo o que estava acontecendo e disse: quando esse menino nascer, você vai pôr nele o nome de Jesus. Então, por que Jesus Cristo? E na verdade, nós não deveríamos dizer Jesus Cristo, mas Jesus o Cristo. Porque Cristo é um título e não um sobrenome. Amém, queridos? Só para a gente ver na Bíblia aqui o que nós estamos falando, Mateus capítulo 1, verso 21. Então, Mateus capítulo 1, verso 21 diz assim: ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então vamos pensar aqui, o nome Jesus, ele significa Deus salva. Por isso o anjo disse: você vai dar ele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então Jesus significa Deus salva. E ao chamar Jesus de Cristo, a Bíblia indica que Jesus era o Messias tão esperado, né? Cristo é a tradução grega da palavra hebraica Messias. No Velho Testamento, eles esperavam o Messias. E no Novo Testamento, a palavra Messias é Cristo, que significa ungido. Amém, queridos?
Em Mateus capítulo 16, no verso 16, quando Jesus está perguntando para os seus discípulos o que o povo está dizendo a meu respeito, e então eles falam muitos nomes, e ele diz: e vocês, quem dizem que eu sou? E Simão Pedro responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aqui então, nesse texto, Pedro está identificando Jesus como o Messias, o Cristo que eles estavam esperando. Amém, queridos? Então, Cristo literalmente significa ungido. Então, quando nós dizemos que Jesus é o Filho de Deus, na verdade nós estamos dizendo que Jesus é o próprio Deus. Jesus é Deus. Amém? Amém? Jesus é Deus. Ele não é simplesmente o Filho de Deus, Ele é Deus. Deus que se fez carne e habitou entre nós. Amém? Para a gente entender bem essa questão, Jesus, o Cristo, Jesus, o ungido, Jesus, o Messias. Vamos lá um pouco para o Velho Testamento e pensar na unção. Porque se Jesus é ungido, vamos pensar o que significa a unção lá no Velho Testamento. A unção era quando um homem de Deus, um sacerdote, pegava ali um frasco de azeite e derramava sobre a cabeça de alguém, dando a ele uma missão da parte de Deus. Então lá no Velho Testamento nós vemos a unção de um rei. Quando Deus estabelecia alguém para ser rei em Israel, Deus pedia que o profeta, então o sacerdote, ia lá e derramava o azeite, o óleo, que era o símbolo do Espírito Santo, sobre a cabeça daquela pessoa. E essa unção estava associada à dádiva e à transferência de autoridade. Aquela pessoa recebia da parte de Deus autoridade, ela recebia poder, ela recebia honra. Então, trazia para aquela pessoa uma posição e direito de exercer um reinado. Amém? Quando um sacerdote era ungido, da mesma forma o óleo era derramado sobre ele. E primeiramente esse ritual significava a purificação de todo o pecado. E dava então ao sacerdote a capacidade de levar a efeito o serviço de Deus. Amém? Dá para entender isso? Então, de um modo geral, a unção significava a capacitação, a graça de Deus para o cumprimento de uma tarefa, autoridade e poder para executar essa tarefa, que era a vocação de Deus para aquela pessoa ungida. E a Bíblia mostra também a unção de um profeta, que habilitava esse profeta para falar da parte de Deus e realizar milagres em nome de Deus, realizar as obras de Deus. Amém, queridos? Agora, nós vemos aí que todos esses reis, profetas, sacerdotes, eles eram ungidos com um óleo, um azeite especial, que era derramado sobre eles através de um outro profeta ou um outro sacerdote. E tudo que eles podiam fazer era isso, derramar um azeite. Mas a palavra de Deus mostra um derramar do Espírito Santo que traz uma unção especial. E é isso que nós vamos ver na pessoa de Jesus. Amém, queridos? Quando nós pensamos em Jesus, o Cristo, Jesus, o ungido de Deus, nós vemos então Jesus sendo ungido como o Cristo profeta, que ilumina, que fala da parte de Deus, que traz a revelação de Deus. Então, Cristo é o ungido, o profeta que fala, que ilumina da parte de Deus. Cristo é o sacerdote que não ofereceu um sacrifício lá no templo, mas ele mesmo se ofereceu como um sacrifício perfeito diante de Deus. E nós vemos ainda Cristo, o Rei,
que veio para implantar o reino de Deus entre os homens. Amém? Então, quando nós pensamos Jesus, o Cristo, nós pensamos o Cristo profeta, o Cristo sacerdote, o Cristo rei, que foi ungido por Deus e veio fazer a obra de Deus em nosso meio. Amém, queridos? Amém? Amém. Vamos pensar então na unção de Jesus. Se ele é o ungido de Deus, quando que ele foi ungido por Deus? Em João capítulo 17, no verso 5, nós vamos ver que Jesus foi ungido na eternidade, antes da fundação do mundo. João 17, verso 5 diz assim: e agora, Pai, Jesus está orando, glorifica-me junto a Ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Então, quando é que Jesus foi glorificado? Antes da fundação do mundo. Apocalipse capítulo 13, no verso 8, diz assim: todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. O que nós temos na história de 2000 anos atrás, de Jesus sendo crucificado lá na cruz, na verdade o que aconteceu ali foi a forma visível do que havia acontecido já antes da fundação do mundo. Amém, queridos? Então a unção de Jesus se deu antes da fundação do mundo. Na primeira carta de Pedro, no capítulo 1, os versos 18 ao 20. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versos 18 ao 20. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, que lhes foi transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nestes últimos tempos em favor de vocês. Amém, queridos? Então, quando é que Jesus foi ungido como Cristo? Antes da fundação do mundo, quando nada existia. Deus, na sua onisciência, sabendo toda a história que ainda ia acontecer, Ele ungiu Jesus para vir e ser o Salvador da humanidade. Amém, queridos? Historicamente, quando é que Jesus foi ungido? Vamos pensar aqui no seu nascimento. Em Lucas, capítulo 1, verso 35. Quando o anjo está falando com Maria a respeito dela ter Jesus, o anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Amém, queridos? Então Jesus já nasceu ungido. Antes dele nascer, o anjo já estava dizendo: ele será chamado Santo, Filho de Deus. No batismo de Jesus, Lucas capítulo 3, verso 21 ao 22. Quando todo o povo estava sendo batizado, também Jesus o foi. E quando ele estava orando, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba. Então veio do céu uma voz: tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Amém, queridos? Aqui, literalmente, Jesus foi ungido com o Espírito Santo. O Espírito Santo veio sobre ele
em forma visível. Amém? Então, Jesus sendo declarado publicamente por Deus, o Cristo, o Messias que veio para salvar a humanidade. Amém, queridos? Vamos pensar mais um pouquinho aqui na pessoa de Jesus. Nós falamos sobre a unção. Vamos pensar na pessoa de Jesus. Em primeiro lugar, nós precisamos ter a pessoa de Jesus como a pessoa mais excelente que existe e já existiu, e nunca outro haverá como Ele. Ele é aquele que tem a primazia em toda a humanidade. Amém, queridos? Agora, nós não podemos ter Jesus somente em um alto conceito. Nós precisamos reconhecer que Jesus é o próprio Deus encarnado. Amém? A gente não pode só pensar em Jesus como o Filho de Deus. Nós não podemos pensar somente em Jesus como o Salvador. Nós não podemos pensar em Jesus somente como o Messias. Nós não podemos pensar em Jesus somente como o ungido de Deus. Nós temos que pensar em Jesus como sendo o próprio Deus. O Deus que se fez carne e habitou entre nós. Se nós não reconhecermos Jesus como Deus, nós estamos rebaixando Jesus, nós estamos diminuindo o ser de Jesus, e isto é uma ofensa a Ele. Jesus é Deus. Amém? Amém, queridos? Amém. E como eu disse antes, eu volto a dizer, não existe cristianismo sem a pessoa de Jesus. Enquanto as diversas religiões, o ponto central está naquilo que foi ensinado pelo o seu líder, pelo seu fundador, no cristianismo o ponto central, o ponto vital, o ponto convergente de todas as coisas é a pessoa de Jesus. Mais do que o ensino, cristianismo é relacionamento com a pessoa de Jesus, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. A gente vai estudar mais sobre essa questão. Verdadeiro Deus, verdadeiro homem. Por isso, quando Jesus estava perguntando para as pessoas, para os discípulos, o que as pessoas pensavam sobre ele, e eles falam tudo aquilo que as pessoas que pensavam é Elias, é Jeremias, é esse, é aquele, Jesus faz a pergunta, e vocês? O que vocês pensam sobre mim? E essa pergunta, queridos, o Espírito Santo traz para nós hoje. O que você pensa a respeito de Jesus? O que você diz, quem você diz que Ele é? Agora, vamos ler o texto aqui. Mateus capítulo 16, versos 15 ao 17. Quando Jesus diz para os discípulos, e vocês? Perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus, feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Olha só, queridos, Jesus olha para Pedro e diz, Pedro, você é uma pessoa feliz, você é uma pessoa bem-aventurada. Por quê? Porque isso que você acabou de declarar, Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, você não aprendeu com pessoa nenhuma, você recebeu uma revelação de Deus. E essa resposta, queridos, tem que ser a nossa resposta a respeito de Jesus, que Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Não porque nós lemos na Bíblia, não porque algum pastor nos disse, porque alguma pessoa nos disse, mas pela revelação do Espírito Santo de Deus. Amém?
Então deixe-me te perguntar algo, e você não precisa responder para mim. Você crê que Jesus é o Cristo? Por que você crê que Ele é o Cristo? Porque alguém te falou? Ou lá no seu íntimo existe uma convicção dada pelo Espírito Santo que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo? Gente, disso depende a sua salvação. Se você diz que Jesus é o Cristo porque você ouviu de alguém, se você diz que Jesus é o Cristo porque você leu só na Bíblia, mas lá no seu interior não há uma revelação do Espírito, não há uma convicção que nada possa desfazer, você tem que buscar isto. Você tem que pedir: Espírito Santo, revela Jesus, o Cristo de Deus, no meu coração. Amém, queridos? Isso é muito importante, porque nós precisamos sim nos apoiarmos na palavra de Deus, mas debaixo da revelação do Espírito Santo, para que nós possamos conhecer de fato a Jesus, quem Ele é. Amém? E Jesus, eu disse há pouco, volto a dizer, Jesus, Deus feito homem. Jesus, Ele foi e é 100% Deus e 100% homem. Amém? Nós vamos começar a estudar um pouquinho agora e apresentar Jesus, Deus. Depois, não hoje, porque eu acho que não vai dar tempo, mas nós vamos apresentar nas Escrituras Jesus, homem. Não um homem comum, mas um homem perfeito. A humanidade perfeita de Jesus. Um homem santo, mas homem. Mas vamos ver aqui Jesus como Deus. E a Bíblia declara e demonstra claramente que Jesus é Deus. Vamos começar lá em Isaías, capítulo 9. Isaías, capítulo 9, começando no verso 6. Versos 6 e 7. Isso aqui, queridos, Isaías profetizou 700 anos antes do nascimento de Jesus. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio, e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Amém, queridos? Então, a gente já falou várias vezes sobre essa questão, que Isaías profetiza que um menino nos nasceu, Jesus, homem. O Filho nos foi dado, Jesus, Deus. Amém? Numa única pessoa. Jesus, homem, nasceu. Jesus, Deus, que sempre existiu, foi dado. E o nome dele, entre tantos aqui, Deus Poderoso. Amém? Isaías não profetizou o nome dele como Filho de Deus, mas Deus Poderoso. E o outro nome, Pai Eterno, em algumas versões, Pai da Eternidade, mostrando que ele sempre existiu. Sempre. Amém, queridos? Sempre. Quando nada existia, Jesus já existia. Jesus é Deus.
O cumprimento desta profecia, em Lucas, capítulo 1, verso 30 ao 33, vê se você não precisa ler. Mas o anjo disse para Maria: não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus, você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Amém? O cumprimento da profecia. Outra profecia, Jeremias capítulo 23, os versos 5 ao 6. Jeremias 23, versos 5 ao 6. Dias virão, declara o Senhor, em que levantarei para Davi um renovo justo, um rei que reinará com sabedoria, e fará o que é justo e certo na terra. Em seus dias, Judá será salva, Israel viverá em segurança, e este é o nome pelo qual será chamado: o Senhor é a nossa justiça. Amém, queridos? Então, olha o nome que Jesus recebe na profecia de Jeremias: o Senhor, nossa justiça. Amém? Jesus é Deus. Miqueias capítulo 5, no verso 2, Miqueias capítulo 5, verso 2. Mas tu, Belém Efrata, embora sejas pequena entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. Suas origens estão no passado distante, em tempos antigos, isto é, na eternidade. Amém? O cumprimento desta profecia, Mateus capítulo 2, nos versos 1 a 11 diz: depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isto, ficou perturbado, e com ele toda Jerusalém. Tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes, do povo e dos mestres da lei, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. E eles responderam: em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta. Mas tu, Belém da terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder que, como pastor, conduzirá a Israel, o meu povo. Então Herodes chamou os magos secretamente e informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. Enviou-os a Belém e disse: vão informar-se com exatidão sobre o menino. Logo que o encontrarem, avise-me, para que também eu vá adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, eles seguiram seu caminho, e a estrela que tinham visto no Oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Ao entrarem na casa, viram um menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Então abriram seus tesouros e lhe deram presentes: ouro, incenso e mirra. Amém, queridos? Então esses homens, vindo do Oriente, eles tinham a revelação dada pelo Espírito Santo, de que Jesus era o Deus que havia nascido como homem em Belém da Judéia, se cumprindo a profecia de Miqueias. E porque eles tinham essa revelação, é que eles se prostraram e presentearam Jesus com presentes de um rei, com presentes de um sacerdote, com presentes de um profeta, do Espírito Santo. Essa revelação que nós precisamos ter para dar a Jesus o valor que Ele realmente tem, reconhecer quem realmente Ele é. Amém, queridos? Então nós falamos da divindade de Jesus profetizada no Velho Testamento. Vamos falar agora da divindade de Jesus reconhecida após o seu nascimento. Primeiramente, Jesus foi reconhecido pelo próprio Deus e pelo Espírito Santo. Em Mateus capítulo 3, versos 16 e 17.
Mateus capítulo 3, versos 16 e 17. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento, os céus se abriram e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse: Este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Amém, queridos? Então, Deus Pai, Deus Espírito Santo, reconhecendo que aquele menino que nasceu lá em Belém da Judéia não era simplesmente um menino, mas era o próprio Deus encarnado. Deus Pai e Deus Espírito Santo testifica isto. Amém? O próprio Jesus, o Deus Filho, testificou a respeito de si mesmo. Em Mateus capítulo 11. Mateus capítulo 11, versos 25 ao 27. Naquela ocasião, Jesus disse: Eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste estas coisas dos sábios e cultos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, foi assim, pois assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Então Jesus mostra aqui que ele era Filho de Deus, ele chama Deus de Pai, e ele diz aqui que ninguém conhecia ele como Deus, a não ser o Pai. E ninguém conhecia o Pai, a não ser Ele mesmo, porque até agora Deus não tinha sido revelado desta forma. Amém, queridos? Então Jesus mostra que Ele estava na eternidade com o Pai, Ele conhecia plenamente o Pai, e só pode conhecer o Pai aquele a quem Jesus revelar. Amém? Jesus, quando Pedro disse para ele, lá em Mateus capítulo 16, versos 15 ao 17, que nós já lemos. Então eu só quero citar aqui. Quando Pedro diz para ele: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, Jesus confirma isto. Sim, Pedro, eu sou. E bem-aventurado é você que recebeu esta revelação. Amém? Se ele não fosse, ele teria dito: Não, Pedro, você está enganado. Mas ele disse: Pedro, você está totalmente certo. Eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém? Em João capítulo 6, nos versos 37 ao 40, Jesus diz assim: Todo o que o Pai me dá virá a mim, e quem vier a mim eu jamais rejeitarei, pois desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E essa é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Porque a vontade de meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crê, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então Jesus declara o que, queridos? Que ele veio da onde? Do ventre de Maria? Ele veio do céu, porque ele é Deus. Amém? E como Deus, ele tem a prerrogativa de ressuscitar as pessoas no último dia. Em João capítulo 10, versos 17 e 18, ele diz assim: Por isso o Pai me ama, por isso meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi de meu Pai. E no verso 30 desse capítulo 10, Jesus diz: Eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um.
Amém, queridos? Então, Jesus se declarando como Deus, como o próprio Deus. Ainda em João capítulo 14, João capítulo 14, versos 6 ao 11. Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai. Olha que interessante, ninguém vem, ele não disse ninguém vai, ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Respondeu Jesus: você não me conhece, Filipe, mesmo depois de eu estar com vocês durante tanto tempo? Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas, pelo contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Creiam em mim quando digo que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Ao menos creiam por causa das mesmas obras. Então, mais uma vez, Jesus mostrando, Ele e o Pai é uma única pessoa. Amém? Deus Pai, Deus Filho é uma única pessoa. Em João capítulo 8, verso 58, diz: respondeu Jesus: eu lhes afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. E este eu sou é o nome de Deus, que Deus revelou para Moisés, quando Moisés disse para Deus: eu vou lá no Egito e vou dizer que Deus me enviou, mas qual é o seu nome para que eu diga para eles? E Deus disse: eu sou. E quando Jesus aqui em João capítulo 8, ele diz: eu sou. Amém, queridos? Amém? Amém. Então nós vimos aí, Jesus reconhecido como Deus pelo Pai e pelo Espírito Santo. Jesus reconhecido como Deus pelo próprio Deus Filho. E agora vamos ver Jesus reconhecido como Deus pelos seus discípulos. Em João capítulo 1, versos 1 ao 3. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ela, a palavra, estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Amém, querido? Então, lá no princípio era Jesus. Jesus estava com Deus, Jesus era Deus. Jesus criou todas as coisas. No verso 14 de João 1, aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e verdade. No verso 18, ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, que está junto do Pai, o tornou conhecido. Amém, queridos? Então, o apóstolo João, reconhecendo Jesus como Deus. Em João capítulo 20, verso 28, disse-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Tomé reconhecendo Jesus como Deus. Em Mateus capítulo 14, verso 33, então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Amém, queridos? Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9, no verso 5. Deles são os patriarcas, e a partir deles se traça a linhagem humana de Jesus, que é Deus,
acima de tudo, bendito para sempre. Amém. Amém, queridos? Então Paulo mostra aqui duas coisas. Jesus tem uma linhagem humana, mas Ele é Deus acima de tudo. Primeira carta de Timóteo, capítulo 3. Primeira carta de Timóteo, capítulo 3, verso 16. Não há dúvida de que grande é o mistério da piedade. Deus foi manifestado em corpo, justificado no Espírito, visto pelos anjos, pregado entre as nações, crido no mundo, recebido na glória. Amém? Deus foi manifestado em corpo, em carne. Tito, capítulo 2. Carta que Paulo escreve para Tito, capítulo 2, versos 11 ao 13. Pela graça de Deus se manifestou, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Mais uma vez, Jesus sendo chamado de Deus. Amém, queridos? Então nós vimos aí os discípulos reconhecendo Jesus como Deus. E agora olha que impressionante. Os demônios, o próprio diabo, reconhece Jesus como Deus. Mateus capítulo 8. Mateus capítulo 8, verso 29. Então eles gritaram: que queres conosco, Filho de Deus? Vieste aqui para nos atormentar antes do devido tempo? Então aqui é aquela legião de demônios que estava naquele homem gadareno. E eles reconhecem que Jesus é o Filho de Deus. Jesus é o próprio Deus que havia expulsado Satanás do céu quando ele se rebelou contra o Pai. Em Marcos capítulo 1, versos 23 e 24. Marcos capítulo 1, versos 23 e 24. Justamente naquela hora, na sinagoga, um homem possesso de um espírito imundo gritou: o que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei quem tu és, o Santo de Deus. Amém? Que já é um outro demônio, em outra ocasião, reconhecendo Jesus como o Santo de Deus, o próprio Deus. Amém, queridos? Dá para entender isto? E você pode declarar: Jesus é Deus. Feche os seus olhos e declare: Jesus é Deus. Jesus é Deus. Aleluia. Jesus é Deus. Aleluia. Amém, queridos? Vamos pensar um pouquinho aqui na divindade de Jesus demonstrada durante a sua vida. Primeiramente, vamos ver títulos divinos que foi dado a Jesus. João 1,18, a gente já leu esse texto: ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto do Pai o tornou conhecido. Hebreus capítulo 1, o verso 8. Hebreus capítulo 1, verso 8. Mas a respeito do Filho diz: o teu trono, ó Deus, subsiste para todos sempre. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Olha só,
A respeito do Filho se diz: o teu trono, ó Deus, subsiste para sempre. Na segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 1. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, àqueles que mediante a justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, receberam conosco uma fé igualmente valiosa. Pedro chama Jesus de quê? Nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Na primeira carta de João, no capítulo 5, no verso 20, primeira carta de João, capítulo 5, verso 20. Sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento, para que conheçamos aquele que é verdadeiro. E nós estamos naquele que é verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então, Jesus Cristo, verdadeiro Deus. Vamos ver agora em Jesus as perfeições divinas. Em primeiro lugar, nós já estudamos, quando estudamos a respeito de Deus, nos atributos de Deus, nós estudamos que Deus é onisciente. Amém? Em Mateus capítulo 9, verso 4, nós vamos ver que Jesus é onisciente. Mateus 9, 4. Conhecendo Jesus os seus pensamentos, disse-lhes: por que vocês pensam maldosamente em seus corações? Olha só, gente, Jesus conhecia os pensamentos das pessoas. Em Lucas capítulo 6, verso 8. Mas Jesus sabia o que eles estavam pensando, e disse ao homem da mão atrofiada: levante-se e venha para o meio. Ele se levantou e foi. Mais uma vez, a Bíblia mostra Jesus onisciente, sabendo o que as pessoas pensam. Em João capítulo 1, versos 48 e 49. Perguntou Nataniel: de onde me conheces? Jesus respondeu: eu o vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar. Então Nataniel declarou: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Olha só, gente, Jesus não estava lá, mas ele viu Nataniel. Jesus é onisciente. Amém, queridos? João capítulo 2, versos 24 e 25. Mas Jesus não se confiava a eles, porque conhecia a todos. Não precisava que ninguém lhes desse testemunho a respeito do homem, pois ele bem sabia o que havia no homem. Amém? A Bíblia diz aqui que Jesus conhecia todos. Jesus é onisciente. Em João capítulo 4, no verso 16 ao 19, quando Jesus estava conversando com a mulher samaritana, ele lhe disse: vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é a verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Não, ele não era simplesmente um profeta, ele é o Deus onisciente. Ele conhece todas as coisas, ele conhece todas as pessoas, ele conhece tudo que vai no coração das pessoas. Amém? Não simplesmente ou somente hoje, depois que ele ressuscitou e voltou para o céu, mas ele estava aqui na terra como homem, e ele era o Deus onisciente. Amém, queridos? Ainda em João capítulo 6, verso 64. Contudo, há alguns de vocês que não creem, pois Jesus sabia desde o princípio quais dele
quais deles não criam e quem o iria trair. Amém? João capítulo 13, no verso 37 e 38, Pedro perguntou: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Darei a minha vida por ti. Então Jesus respondeu: você dará a vida por mim? Asseguro-lhe que antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Jesus onisciente. Jesus já sabia o que ia acontecer. João capítulo 16, verso 30. Agora podemos perceber que sabes todas as coisas e nem precisa que te façam perguntas. Por isso cremos que vieste de Deus. Chegou o momento que os discípulos disseram: não tem como esconder nada dele, ele sabe tudo. Ele é o Deus onisciente. Amém, queridos? Mas ele também é o Deus onipresente. Mateus capítulo 18, verso 20. Jesus disse: pois onde se reúnem 2 ou 3 em meu nome, ali estou no meio deles. Amém? Jesus podia estar em todos os lugares. Mateus capítulo 28, versos 18 ao 20. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Onde quer que esteja alguém reunido em nome de Jesus, ele está lá, em qualquer parte do mundo. Amém? E Jesus é o Deus onipotente. Mateus capítulo 11, verso 27. Ele diz: todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Então Jesus diz: todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ele tem poder sobre todas as coisas. Em Mateus 28, verso 18, a gente já leu, ou a gente não leu o verso 18? Lemos. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Em João capítulo 5, versos 26 ao 27. João 5, 26 ao 27. Pois da mesma forma como o Pai tem vida em si mesmo, Ele concedeu ao Filho ter vida em si mesmo, e lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Amém, queridos? Jesus tendo toda a autoridade. João capítulo 10, verso 18. Jesus diz: ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi de meu Pai. Jesus dizendo que ele tinha tanta autoridade em si mesmo, que ninguém podia tirar a vida dele. Gente, Jesus só morreu na cruz, porque ele se deu para morrer na cruz. Ele resolveu morrer. Ninguém poderia matá-lo. Amém? Em João capítulo 11, verso 43 e 44. Depois de dizer isto, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Disse-lhe Jesus: tirem as faixas dele e deixem-no ir. Então Jesus mostrando que ele tem autoridade sobre a morte, quando ele ressuscitou Lázaro. Efésios capítulo 1, carta aos Efésios capítulo 1, versos 22 e 23. Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés
e o designou como cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Amém? Hebreus capítulo 1, verso 3. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Amém? Apocalipse capítulo 1, verso 8. Jesus diz: eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Amém? Jesus onipotente, Deus Todo-Poderoso. Ainda é Apocalipse, capítulo 1, verso 12 e 18. 12 ao 18. Vamos ver aqui uma fotografia de Jesus. João diz: voltei-me para ver quem falava comigo. Voltando-me, vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros alguém, semelhante a um filho do homem, com uma veste que chegava aos seus pés e um cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve. Os seus olhos eram como chama de fogo. Seus pés eram como bronze numa fornalha ardente, e a sua voz como o som de muitas águas. Tinha em sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como o sol quando brilha em todo o seu fulgor. Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Então ele colocou a sua mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todos sempre, e tenho as chaves da morte e do Hades. Amém, queridos? Jesus, Deus onipotente. Dá para aguentar mais um pouco ainda? Então vamos ver que Jesus é o Deus eterno. A gente já leu, e eu quero só repetir aqui, Isaías capítulo 9, verso 6, quando ele diz: um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, ou Pai da Eternidade. João capítulo 1, verso 1 e 2, nós já lemos também: no princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e ele era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Outro verso que nós lemos, João 8,58, respondeu Jesus: eu lhes afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. João 17, verso 5, Jesus está orando e ele diz: e agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Colossenses capítulo 1, verso 17. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Apocalipse capítulo 22, verso 13. Jesus diz: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Amém? Como Deus, Jesus também é imutável, Jesus nunca muda. Hebreus 13, 8. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. Amém? Como Deus, Jesus é santo. Lucas capítulo 4, verso 33 e 34. E aqui um próprio demônio declara, né? A gente já leu também. Na sinagoga havia um homem possesso de um demônio, de um espírito imundo.
ele gritou com toda a força: Ah, que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei quem tu és, o Santo de Deus. Em João capítulo 6, verso 69, os discípulos dizem: Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. A segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 21. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Jesus nunca teve pecado nenhum. Hebreus capítulo 7, versos 24 ao 27. Mas, visto que vive para sempre, Jesus tem um sacerdócio permanente. Portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que, por meio dele, aproximam-se de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Ele é um sumo sacerdote, ele é de um sumo sacerdote como este que precisávamos. Santo, inculpável, puro, separado dos pecadores, exaltado acima dos céus. Ao contrário dos outros sumos sacerdotes, ele não tem necessidade de oferecer sacrifícios dia após dia, primeiro por seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo. Ele fez isso de uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Amém? Diferente de todos os sacerdotes que eram pecadores e tinham que oferecer sacrifício primeiramente por eles mesmos, Jesus não, Jesus nunca pecou. Na primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 22, ele não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Amém, queridos? Um outro ponto para nós vermos aqui: Jesus tinha vida em si mesmo, Jesus é imortal. João capítulo 1, verso 4. Nele estava a vida, ele era a luz dos homens. Nele estava a vida, ele tem vida em si mesmo. João capítulo 11, versos 25 ao 26. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Hebreus capítulo 7, verso 14 ao 17. Pois é evidente que o nosso Senhor, descendente de Judá, da tribo ao qual Moisés nada fala quanto ao sacerdócio. O que acabamos de dizer fica ainda mais claro quando aparece outro sacerdote semelhante a Melquisedeque, alguém que se tornou sacerdote, não por regras relativas à linhagem, mas segundo o poder de uma vida indestrutível. Pois sobre ele é afirmado: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Vamos pensar aqui ainda que as obras que Jesus realizou e só Deus podia realizar. Jesus tinha autoridade para perdoar pecados. Em Mateus capítulo 9, verso 6, ele diz: Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Amém? Tem ainda Colossenses capítulo 1, versos 13 ao 14, você pode ler depois. Vamos dar uma corridinha aqui. Jesus tinha poder para curar. Em Mateus capítulo 8, no verso 7, Jesus diz para aquele centurião: Eu irei curá-lo. E o centurião diz: Não precisa ir na minha casa, diz somente uma palavra. E no verso 13, então Jesus disse ao centurião: Vá, como você creu, assim lhe acontecerá. Na mesma hora seu servo foi curado. Jesus tinha poder para expulsar demônios, poder sobre os demônios.
Em Mateus capítulo 8, versos 31 ao 32. Os demônios imploraram a Jesus: se nos expulsas, manda-nos entrar naquela manada de porcos. E ele lhes disse: vão. Eles saíram e entraram nos porcos, e toda a manada atirou-se precipício abaixo em direção ao mar e morreu afogada. Em quarto lugar, Jesus tem poder sobre a natureza. Mateus capítulo 8, verso 24 ao 27. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os seus discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. E ele perguntou: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e fez completa bonança. E os homens ficaram perplexos e perguntaram: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? No Velho Testamento, Deus havia falado sobre o povo santificar o sábado. É lá em Êxodo capítulo 20, no versos 8 ao 11. E em Mateus capítulo 2, versos 27 ao 28, a Bíblia diz: então lhes disse, Jesus está dizendo: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim, pois, o Filho do homem é Senhor até mesmo do sábado. Então veja só, algo que Deus ordenou no Velho Testamento, Jesus podia agora mudar no Novo Testamento. Ele tinha autoridade sobre isto. Jesus como Criador e preservador de toda a criação. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 8, verso 6. Para nós, porém, há um único Deus, o Pai, de quem vêm todas as coisas e para quem vivemos. Um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem vieram todas as coisas e por meio de quem vivemos. E depois você pode ler ainda Colossenses, capítulo 1, versos 15 ao 7, que mostra Jesus, o Criador de todas as coisas. Jesus é o autor da salvação e o objeto da nossa fé. Lucas 19:10 diz: pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. E você ainda pode ler João capítulo 3, verso 18, João capítulo 8, verso 24, Atos 4:12. Deixa eu ler Atos 4:12. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Amém, queridos? Jesus é aquele que escolhe e elege aqueles que são salvos. João capítulo 15, verso 16, Jesus disse: vocês não me escolheram, mas eu os escolhi, para irem darem frutos que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que lhe pedirem em meu nome. Jesus é aquele que envia o Espírito Santo. Em João capítulo 16, verso 7 diz: mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. Jesus é aquele que nos santifica. Efésios capítulo 5, verso 23 ao 27 diz que Ele nos santifica através da sua palavra. Jesus ainda é a ressurreição do seu povo. João 6,40. Porque a vontade de meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Jesus é aquele que vai julgar todas as coisas nos últimos tempos. Eu já citei hoje Mateus capítulo 7, versos 21 ao 23, quando Jesus vai julgar as pessoas não pelo que elas fizeram, mas por aquilo que elas são. Amém? Quando Jesus fala: vocês fizeram,
mas vocês nunca me conheceram. Em Atos capítulo 10, verso 42, ele nos mandou pregar ao povo e testemunhar que esse é aquele a quem Deus constituiu juiz de vivos e de mortos. A segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 10, mostra que todos vão comparecer diante do tribunal de Cristo. Amém, queridos? E para terminar, hoje, mostrando que Jesus é Deus, Jesus recebe adoração. Em Mateus capítulo 4, no verso 10, quando ele está sendo tentado depois daqueles 40 dias de jejum, e Satanás fala para que ele se prostre para o adorar, e ele daria para Jesus o reino da terra. Jesus responde: retire-se, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Então Jesus mostra aqui que só Deus é digno de adoração. Mas em Mateus capítulo 14, verso 33, diz assim: então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. E Jesus não diz para eles não o adorarem. Jesus recebe adoração. Em Lucas capítulo 24, no verso 52, então eles o adoraram e voltaram para Jerusalém com grande alegria. E você pode ler ainda Jesus recebendo adoração em João capítulo 5, versos 22 ao 23. Em Filipenses capítulo 2, versos 9 ao 11, diz: por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E para terminar, Apocalipse capítulo 5, verso 11 ao 12. Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares de milhares e milhões de milhões. Eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciãos, e cantavam em alta voz: digno é o Cordeiro, que foi morto, de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Amém? Digno é o Cordeiro. Jesus é Deus e recebe adoração. Amém, queridos? Amém? Deu para entender? Jesus é Deus. Acima de tudo, Jesus é Deus. Amém? Amém. Vamos ficar em pé, queridos?